Nunca me disseram que o luto se parecia tanto com o medo. Não estou com medo, mas a sensação é como estar com medo. A mesma agitação no estômago, a mesma inquietação, o bocejo. Eu continuo com a garganta seca. Outras vezes é como se eu tivesse ligeiramente bêbado ou tivesse recebido uma pancada na cabeça. Há uma espécie de manto invisível entre o mundo e eu. Acho difícil entender o que alguém diz, ou talvez é difícil querer entender. É tão desinteressante. No entanto, quero que os outros estejam perto de mim. Eu receio os momentos em que a casa está vazia. Se ao menos falassem um com os outros e não comigo. Oi pessoal, eu sou o Rony, você está no canal Cabeceira e agora nós estamos iniciando mais um mês de conteúdos por aqui no nosso canal. E durante o mês de abril nós vamos falar sobre livros de não ficção, livros que vão trazer aqui histórias reais. Então a gente vai sair um pouco ali da literatura de fantasia, desses temas mais lúdicos, e vamos vir mais com o pé no chão para explorar aqui histórias que aconteceram com pessoas assim como eu e como você, e o que essas histórias podem ou não contribuir para nós e agregar na nossa visão. É óbvio que nós vamos continuar trazendo ótimas indicações de literatura, mas dessa literatura de não ficção. Então, assim, eu já adianto que vai ser um mês pesadíssimo, cheio de livros muito bons, inclusive. Eu, inclusive, fiquei muito feliz que dentro dessa temática eu consegui encaixar um livro que eu já queria ter resenhado aqui há muito tempo. Eu estou falando de Anatomia de um Luto, do C.S. Lewis. E eu definitivamente não vou aqui perder tempo explicando quem era C.S. Lewis, porque se você chegou nesse vídeo de alguma forma, você tem como obrigação pesquisar sobre Lewis, se você já não o conhece suficientemente. E aqui mesmo no canal nós temos diversos outros vídeos falando sobre ele, inclusive um vídeo de sua biografia, inclusive um mês inteiro nós fizemos temático de Lewis. Então eu acho que é o autor de fato nós mais temos livros resenhados por aqui. Não fiz essa conta, mas eu já chutaria que de fato deve ser ele. Bom, A Anatomia de um Luto, que está em minhas mãos, foi um livro que foi publicado pela editora Thomas Nelson Brasil em 2021, em parzinho com um outro livro que eu não tenho em mãos, mas que a Lívia vai colocar aqui bem bonito para nós, O Problema da Dor. E quando esses dois livros foram publicados, eu fiz meio que uma pequena confusão, porque já havia sido publicado por uma outra editora que se chama Vida, esse mesmo livro, que aqui se chama Anatomia de um Luto, com o nome Anatomia de uma Dor. E o livro O Problema da Dor foi publicado pela editora Vida como O Problema do Sofrimento. Então, de fato, existem esses dois livros que são distintos, e cada um desses dois livros tem duas opções de títulos e duas opções de edição. É uma mais luxuosa, uma um pouco mais econômica. Eu sempre recomendo bastante os livros da Thomas Nelson. Thomas Nelson. Quando a gente tá falando de Lewis, porque afinal de contas eles são muito caprichosos e os livros ficam lindos juntos. É uma edição muito boa. Mas pra você que quer uma coisa um pouco mais econômica, tem aí outra opção também. Você que se interessa mais no texto propriamente dito, né? Dito isso, vamos fazer aqui uma diferenciação sobre esses dois livros, até porque nada tira da minha cabeça esse vínculo que foi criado pelo fato deles terem sido publicados juntos. O Problema da Dor foi escrito por Lewis muito antes de Anatomia de um Luto, e nesse livro ele vai responder aquela pergunta maravilhosa que todos nós já nos fizemos ou já ouvimos algum dia na nossa vida. Se Deus é assim tão bom, por que nós sofremos tanto? E quem vai responder isso é o Lewis apologeta, é o Lewis professor universitário, é o Lewis que tem uma capacidade argumentativa incombatível, é o Lewis que, assim, é um gigante intelectual. E Lewis vai responder isso tendo, sim, também passado por algumas experiências em sua vida, porque nesse momento ele já havia perdido a sua mãe pro câncer, logo no começo da sua juventude. Quando Lewis era jovem, ele também foi pra guerra com um grande amigo seu, e lá eles fizeram uma promessa um pro outro de que, se caso algum dos dois viessem a falecer naquela guerra, o outro tomaria conta de sua família, e é isso que de fato acontece. O amigo de Lewis morre naquela guerra, então ali foi mais um trauma que ele teve que carregar, e Lewis cumpre sua promessa. Por muitos e muitos anos ele continua ali cuidando da família de seu amigo, e mais pra frente ele perde também o seu pai pro câncer. E depois disso tudo, Lewis escreve O Problema da Dor,
mas um Lewis sóbrio, um Lewis intelectual, um Lewis que vai ali dissertar sobre a dor, assim como ele dissertava sobre vários dilemas da humanidade. E enfim, já na Anatomia de um Luto, a gente vai ver um Lewis muito diferente de qualquer outro Lewis que eu já li. De fato, esse é o livro dele que mais destoou a narrativa, o tom da escrita. E se você ficou talvez curioso por isso, se mantenha aí no vídeo que no decorrer dele eu vou explicar o porquê que esse livro foi tão diferente dentre os demais livros já escritos por Lewis. Bom, vale dizer também que esse livro não vai contar aqui uma história. Esse livro vai ser um compilado de relatos pessoais de Lewis, que escreveu ali numa espécie de diário de luto, seus próprios pensamentos e questionamentos, depois da morte de sua esposa, que tinha casado com ele ali pouquíssimo tempo antes. Então, como esse livro não vai contar quem morreu, como morreu, quando morreu e nem nenhum desses detalhes, eu vou dar uma contextualizada aqui para vocês, coisa que a gente tem no prefácio desse livro, que foi escrito justamente pelo enteado de Lewis, que era o filho da sua esposa, vindo do seu casamento anterior. Então vamos lá. C.S. Lewis, ele sempre foi alguém muito dedicado à academia. E sempre foi alguém muito dedicado à ciência, e logo depois que ele se torna cristão, porque C.S. Lewis teve uma grande fase da sua vida como ateu, ou agnóstico também, mas logo depois que ele se converte, e vale dizer que ele foi anglicano, né? Então ele servia a igreja ali da Inglaterra. Logo depois que ele se converte, ele vira um apologeta. Alguém que defendia a sua fé e travou ali gigantes debates com intelectuais da sua época para defender a sua fé. Paralelo a isso, uma jovem chamada Joy Davidman, 20 anos mais nova do que C.S. Lewis, vivia ali sua vidinha não tão pacata, porque afinal de contas ela era casada com um monstro, um cara que agredia ela e tinha um casamento conturbado, também era ateia, era filiada do Partido Comunista da Inglaterra, uma pessoa assim, completamente good vibes e assim... Coisa de humanas. Exato, total. Mas que também era ali chegadinha na academia, também era uma escritora que obviamente não tinha um quarto do renome de Lewis, mas que fazia e fez trabalhos que eu já ouvi dizer que foram muito bons, embora eu nunca tenha lido nada da Joy. Quando Lewis tinha 60 anos e Joy 40, eles finalmente se conhecem. Por que finalmente se conhecem? Porque por um bom tempo eles trocaram cartas ali, tratando de assuntos teóricos, tratando ali de temas, né, de discussões intelectuais, enfim, que sempre foram pessoas que tinham ali uma harmonia em seus pensamentos. A Joy se converteu também por intermédio do Lewis, e ali quando ela tinha 40 e Lewis tinha 60 anos, eles resolvem se casar. Só que a Joy estava já doente com câncer, a mesma doença que havia matado os pais de Lewis. E eles se casam no leito de um hospital, dentro de uma enfermaria, e a Joy consegue se recuperar ali, de certo modo, vai para casa e consegue viver até relativamente um bom tempo para quem já tinha um câncer que sabia que não ia ter cura e que era algo irremediável ali. Ela vive 4 anos, que foi o tempo que durou o casamento dela com Lewis. E ela morre então quando o C.S. Lewis tinha 64 anos. E o que a gente vai ter aqui na Anatomia de um Luto nada mais é do que um compilado de relatos pessoais de Lewis, que aqui a gente descobre que ele escrevia em papéis que ele encontrava pela casa. Simplesmente escrevia. Logo no primeiro capítulo ele vai mostrar pra gente que essa escrita dele foi muito despretensiosa. Em nenhum momento ele queria publicar isso como um livro. Talvez até por isso ele vai falar aqui com uma honestidade, com uma vulnerabilidade fora do normal para alguém que já era consagrado com um nome tão grande como ele era. E eu já disse aqui que ele já tinha entrado em vários debates com outras pessoas para defender a sua fé, e aqui no livro ele vai acabar questionando muitas vezes essa fé que ele arduamente debateu com outras pessoas. Então eu admiro inclusive a coragem de Lewis ao externalizar esses questionamentos que muitas pessoas, eu não tenho dúvidas disso, se fazem em momentos desesperadores como esse em que Lewis viveu, mas que acabam não tendo a coragem de verbalizar isso de algum modo. Lewis escreve esses relatos de forma despretensiosa e bem mais pra frente ele decide publicá-lo anonimamente, na verdade com um pseudônimo que é N.W. Clark. Com esse pseudônimo, e aqui no livro também em nenhum momento ele vai falar a palavra Joy, ele vai sempre se tratar
dela como a pessoa H. Ele vai falar, saudade da H, tudo é H. E ele faz isso com o intuito de preservar ali a família da Joy, principalmente seus 2 filhos. É um livro que, honestamente, pessoal, é muito difícil de você encontrar uma linha de raciocínio cronológica aqui, ou de você encontrar um evento, sabe? São os pensamentos dele, é um fluxo de consciência total. O que ele pensa, ele escreve. E isso agrega demais, porque Lewis era um cara muito inteligente. E eu confesso que ler esse livro nos causa muitas emoções, assim, diversas vezes a gente se pega completamente abatido no meio dessa leitura, tipo assim, nossa, cara, realmente, por quê? Mas que é uma leitura muito boa e é uma experiência muito boa, que vai trazer um saldo positivo no final. O que eu vou fazer aqui durante essa resenha é basicamente percorrer algumas páginas desse livro e falar um pouco com vocês sobre esses pensamentos de Lewis, levando em conta que então não há uma história aqui para debatermos. Logo no primeiro capítulo, enquanto Lewis se mostra completamente abatido pelo óbito de sua esposa, ele chega a fazer essa declaração: enquanto isso, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, tão feliz que não tem a sensação de precisar dele, tão feliz que é tentado a sentir como uma interrupção às reivindicações dele a seu respeito, se você se lembrar e se voltar para ele com gratidão e louvor, você será recebido de braços abertos. Ao menos é isso que eu sinto. Mas vá a ele quando sua necessidade é desesperadora, quando todas as outras ajudas são vãs. E o que você encontra? Uma porta batida na sua cara e um som de tranca, assim como o som da segunda tranca do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Lewis, ele vai externalizar aqui como ele se sentiu abandonado por Deus logo após a morte de sua esposa. E aqui, como eu disse, Lewis não vai ter medo de dar palavras e dar nomes para os seus sentimentos. E aqui, por diversas vezes, ele vai fazer questionamentos muito sérios e muito graves para uma pessoa que tinha a maturidade que Lewis tinha. E eu acho que talvez seja essa parte da graça dessa experiência de leitura, a gente vê que ele realmente não quis colocar nenhum tipo de verniz naquilo que ele queria passar para as pessoas, e ele simplesmente se expressava da maneira com que ele se sentia. Isso é muito diferente para nós que já estamos acostumados a ler Lewis, porque afinal de contas a gente vê que em seus escritos de qualquer outro livro que você pega, ele é um cara muito sábio, muito inteligente e que organiza muito bem as suas linhas de raciocínio, de modo que ele vai fazendo inserções de informações assim que vão culminando para um mosaico muito maior, e que cada palavra que ele coloca em seus textos não estão ali por acaso. E aqui a gente vê uma outra estratégia de escrita. Na verdade, a gente vê que ele só queria relatar aquilo que ele falava. Ele se contradiz por diversas vezes consigo mesmo, ele se contradiz com coisas que ele já tinha escrito em outros livros. Nesse primeiro capítulo especialmente, que é o capítulo mais recente, assim, logo que ela morreu, vem o primeiro capítulo. Eles foram distribuídos nessa ordem, de modo que o quarto capítulo é aquele que está mais distante ali do acontecimento. Lewis se mostra muito triste e desamparado e se sentindo sozinho. Aqui ele vai falar também que conversar com as pessoas não traz para ele nenhum tipo de sensação boa, muito pelo contrário. Ele sente que quando ele vai falar com os filhos da Joy no intuito ali de consolá-los, ele acaba causando um constrangimento gigantesco para os meninos, e ao mesmo tempo ele percebe que quando as pessoas vão até ele no intuito de consolá-lo, ele percebe que ele acaba constrangendo as pessoas. E quando as pessoas não se sentem constrangidas por não saberem ao certo como se portar diante dele, a impressão que ele tem é que as pessoas se sentem tristes, porque ele é como se fosse um lembrete humano de, olha, a morte está logo aí, hoje foi comigo, amanhã pode ser com você. Esse processo de luto, e de todo modo ver pessoas para ele ali era algo terrível. Segundo capítulo, a gente vai ver um Lewis um pouco mais revoltado. Enquanto nesse primeiro capítulo ele começa a lançar e levantar vários e diversos questionamentos, no segundo capítulo ele começa a rebater tudo aquilo que as pessoas falavam para ele. Então ele vai levantar aqui vários exemplos de frases que as pessoas usavam com o intuito ali de ajudá-lo, de ampará-lo de certo modo, e ele vai começar a falar que para ele essas frases não faziam sentido de modo algum. Até que ele chega talvez no mais extremo que ele poderia chegar, que é de começar a duvidar não da existência de Deus, mas da bondade dele. Eu vou ler alguns trechos aqui que podem ser um pouco incômodos e você vai entender um pouco o que eu quis dizer, que nesse livro Lewis foi 100% honesto com o que ele sentia. Dizem-me que a H está feliz agora. Dizem-me que ela está em paz.
O que os faz tão seguros disso? Não quero dizer que temo o pior de tudo. Suas palavras quase últimas foram: estou em paz com Deus. Ela nem sempre estivera e ela nunca mentiu. E ela não era facilmente enganada, muito menos em seu próprio favor. Não quero dizer isso, mas por que se tem tanta certeza de que toda angústia termina com a morte? Como sabem que ela está em paz? Porque a separação que tanto agoniza aquele que ama e fica para trás deveria ser indolor para aquele que ama e parte, porque ela está nas mãos de Deus, eles dizem. Mas se for assim, ela esteve nas mãos de Deus o tempo todo. E eu vi o que elas fizeram com H aqui. Elas se tornam repentinamente mais gentis conosco no momento que deixamos o corpo. E se sim, por quê? Se a bondade de Deus é incoerente com nos ferir, então ou Deus não é bom ou Deus não existe. Pois na única vida que conhecemos, ele nos fere além de nossos piores medos e além de tudo que podemos imaginar. Se ela for coerente com nos ferir, então ele pode nos ferir depois da morte de forma tão insuportável quanto antes dela. A página 58, Lewis escreve: eu escrevi isso ontem à noite. Foi mais um grito do que um pensamento. Deixe-me tentar de novo. É racional acreditar em um Deus mau? Enfim, em um Deus tão ruim assim? O sádico cósmico, o desprezível imbecil? Nota que tudo isso que Lewis levanta, todas essas hipóteses que ele coloca acerca de Deus, não deixam de ser hipóteses. Em momento nenhum, Lewis constata que a ausência da bondade em Deus. Muito pelo contrário, ele começa a ser muito sincero com as perguntas que existiam dentro dele com esse momento. E ele começa realmente a questionar várias coisas. E esses 2 primeiros capítulos vão se resumir a isso. É óbvio que era Lewis escrevendo, então toda a escrita é muito bem feita, né? Eu acho que ele não conseguia escrever mal nem em luto, e esse livro é prova disso. Mas basicamente esses 2 capítulos vão relatar aqui uma porção de questionamentos e sentimentos confusos e bagunçados que Lewis tinha, e sempre com um tom de questionamento e nunca chegando a conclusão alguma. A partir do 3º capítulo a gente vê isso mudando um pouco. A gente vê um Lewis um pouco mais sóbrio, talvez, eu diria, e um Lewis que começa a se dar conta de quão equivocados eram seus sentimentos e todos aqueles pensamentos e questionamentos que ele externalizou nos primeiros capítulos que a gente vai encontrar aqui. Na página 64 ele escreve: sentimentos e sentimentos e sentimentos. Deixe-me tentar um pensamento em vez disso. Do ponto de vista racional, que novo fator a morte de H trouxe para o problema do universo? Que base ela me deu para duvidar de tudo aquilo em que acredito? Eu já sabia que essas coisas, e coisas piores, aconteciam diariamente. Eu diria que as levei em consideração. Fui advertido. Adverti a mim mesmo, para não contar com a felicidade mundana. Sofrimentos nos foram até mesmo prometidos. Eles faziam parte do programa. Foi-nos dito: bem-aventurados os que choram. E eu aceitei. Não há nada que eu não tenha tentado negociar. Claro que é diferente quando a coisa acontece com a própria pessoa, não com os outros, e na realidade, e não na imaginação. Sim, mas para um homem são, deveria fazer tanta diferença assim? Não. E também não o faria para um homem cuja fé era a fé verdadeira, e cuja preocupação pelas tristezas das outras pessoas era uma preocupação real. O caso é muito claro. Se minha casa desabou com apenas um golpe, é porque era um castelo de cartas. A fé que levou essas coisas em consideração não era fé, mas imaginação. O levar em consideração não era verdadeira compaixão. Se eu realmente me importasse como pensava me importar com as tristezas do mundo, não teria ficado tão oprimido quando minha própria tristeza chegou. Era uma fé imaginária, brincando com fichas inócuas chamadas doença, dor, morte e solidão. Eu achei que confiava na corda até que foi importante saber se ela me suportaria. Agora importa e percebi que eu não confiava. E aqui Lewis assume e reconhece que na verdade tudo aquilo que ele construiu e que ele julgava ser um castelo de pedras era um castelo de cartas. E ali ele percebe que o problema não estava em Deus, e sim nele. É muito legal acompanhar a progressão do raciocínio de Lewis durante principalmente, essencialmente, esses 2 últimos capítulos, o 3º e o 4º, viu, gente? É que Lewis, ele é tão genial que não dá pra... Não dá, pra que eu vou explicar? Chega de tá autoexplicativo. Esse Lewis, o 3º capítulo, um pouco mais sóbrio, ele vai reconhecer que parte do seu equívoco era porque ele estava gritando tão alto que ele não conseguia ouvir a voz de Deus. E lembra que num dos primeiros trechos que eu li aqui, Lewis fala sobre a porta estar fechada? Olha o que ele chega à conclusão desse capítulo. Eu acredito que agora posso entender. Você não consegue ver nada direito enquanto seus olhos estiverem turvos de lágrima.
Você não pode, com relação à maioria das coisas, conseguir o que quer se quiser desesperadamente. De qualquer maneira, você não tirará o melhor proveito disso. E assim, talvez com relação a Deus, aos poucos comecei a sentir que a porta não está mais fechada e trancada. Foi minha louca necessidade que abateu na minha cara, o momento em que não há mais nada na alma, exceto um grito de socorro. Talvez seja exatamente o momento em que Deus não pode atendê-lo. Você é como um homem que está se afogando e não pode ser ajudado porque aperta a própria garganta. Talvez seus gritos reiterados o tenham ensurdecido para a voz que esperava ouvir. Esse Lewis do terceiro capítulo direciona completamente para o Lewis do capítulo final, que aqui já mais sóbrio do que nunca, mais são do que nunca, dentro desse próprio livro, obviamente. E voltando a ser aquele Lewis que a gente conhece, vai constatar que o erro dentro dessa situação toda foi única e estritamente dele. Olha o que ele fala na página 90, quando ele vai falar sobre ele mesmo enquanto escrevia os capítulos anteriores desse livro, no caso as notas anteriores. As notas foram sobre mim, e sobre H, e sobre Deus, nessa ordem. Exatamente na ordem e nas proporções em que não deveriam ter sido. Então aqui Lewis reconhece que ele colocou ele em primeiro lugar, H em segundo lugar e Deus em terceiro lugar. Gente, ele explica detalhadamente o porquê disso, o porquê dele em primeiro lugar. Afinal de contas, todas as suas queixas não eram por conta da morte da H, mas ele reconhece que até mesmo a sua revolta maior não era por conta da H ter partido e deixado de fazer coisas, mas sim por conta da falta que ele sentia da H, e ele vê egoísmo até mesmo nesse processo de luto dele, porque ele percebe que ele só estava tão mal assim porque ele estava mal, afinal de contas, não porque ela havia partido. Por fim, Lewis reconhece que Deus é bom e que ele não deve ser usado apenas como uma ferramenta para que alcancemos a nossa felicidade final. Afinal de contas, Deus é o final. Então Lewis entende que ele só vai poder encontrar Joy ali na eternidade quando ele não quiser tanto encontrar Joy quanto ele vai querer encontrar o próprio Deus. A Anatomia de um Luto é um livro que pode ser muito bom para os cristãos que conseguirem, de certo modo, furar esse verniz e essa película de não sei nem que nome atribuir aqui, mas talvez de religiosidade, que os impeçam de enxergar o que esse livro tem para nos dizer. Talvez seja um empecilho para algumas pessoas passar desses 2 primeiros capítulos em que a gente vê um Lewis um tanto quanto agressivo e um tanto quanto questionador demais acerca do próprio Deus, mas as conclusões desse Lewis foram fenomenais. Afinal de contas, pessoal, a gente não precisa ficar romantizando a ideia do luto cristão, porque de fato nós temos um entendimento sobre a morte diferente de pessoas que não conhecem a Cristo, mas não é por isso que a morte deixa de ser algo doloroso para nós. Até Jesus Cristo, no seu fim, perguntou: Pai, por que me abandonaste? E pediu ali para que o cálice fosse levado dele, que ele não precisasse passar por aquilo. A gente tem na Bíblia, dentro da Bíblia, um livro inteiro só de lamentações de profetas, de homens que foram usados por Deus. Então você pode sim e deve viver um momento de luto. Você só não pode deixar a sua vida se resuma a isso. Lewis se reergueu aqui em apenas 4 capítulos, que equivalem a mais ou menos um mês ali de luto que ele passou após a morte de sua esposa. É sabido que Lewis morre 3 anos após a Joy, mas é sabido também que esse, por exemplo, não foi seu último livro. Lewis retomou os estudos, Lewis voltou a escrever. O último livro que ele escreve, bem pertinho da sua morte, que se chama Cartas a Malcolm, foi um livro de complexidade gigantesca. É um livro que volta a defender o evangelho, volta a defender a fé cristã, volta a falar de assuntos como oração, e é um livro que ele construiu ali uma persona. Então tem toda essa junção da questão característica de Lewis como um escritor que organiza as coisas, que pensa em como transmitir uma mensagem e também da mensagem que é o evangelho. Então a gente vê que Lewis se reergueu do seu processo de luto e deixou para nós uma obra que pode talvez ajudar pessoas que estão passando por esse processo a encontrarem aqui em suas reflexões algo que lhes ajude. Essa é a minha indicação de livro de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha aqui pra gente, que esse é um jeito muito fácil de nos ajudar aqui no canal. Compartilhe, comente. E é isso, pessoal. Até a próxima.